Pessoal, vamos lá. Gente, eu sei que vocês podem pensar assim, professor, se eu sei que aqui esses primeiros bits aqui foram reservados para a rede, ou seja, os primeiros 24 bits foram reservados para a rede e sobraram os outros 8 bits. Eu sei que a primeira rede vai ter 128 dispositivos e a segunda 128. Então fica muito fácil. A primeira rede vai de 0 a 128, você pensa, né? Muitas vezes você pensa. E a segunda vai de 129 até 255. Só que está tudo errado, pessoal. Né? A primeira parte você, na verdade, a primeira parte você acertou, que a primeira rede tem 128 IPs e a segunda 128. Porque eu só posso fazer aqui 256 endereços. Logo, se são duas redes que eu quero montar, a primeira vai ter 128 endereços, a segunda 128. Só que na hora de distribuir os endereços, pessoal, está errado esse pensamento. Eu vou abrir uma tabela aqui no Excel e vamos fazer com a tabela. Vamos fazer com a tabela. E nessa tabela, nós vamos colocar aqui, endereço de rede, primeiro host, primeiro dispositivo, né? Dispositivo, último dispositivo da rede e o endereço de broadcast. Pronto. Eu tenho que preencher essa tabela. E eu tenho um endereço. Nós temos o endereço 192.168.0/24 para dividir em duas redes. Pronto, eu tenho. Alguém me deu o endereço 192, o bloco, né? .168.0.0/24 para dividir em duas redes. Ou seja, eu vou ter a rede 1 e vou ter a rede 2. Show. Pessoal, a primeira rede, né, de cabeça a gente já sabe que a primeira rede ela vai ser, deixa eu alinhar aqui, que a primeira rede, pessoal, ela vai ser, vai ter 128 endereços. Então, ela começa em 0, 192.168.0.0, e ela vai até o último endereço, pessoal, não é 128, é 127. 192.168.0.127. Porque do zero, né, do zero, aqui ó, do zero ao 127 são 128 endereços. Então, se terminou em 127 aqui, a segunda rede vai começar em 128, 192.168.0.128. E o último endereço, pessoal, é o 255, né? Porque a gente só consegue ir até o 255. Então, 192.168.0.255. Logo, os endereços de rede da primeira rede, no caso, é 0. O da segunda rede é 128. O endereço de broadcast, o último endereço da primeira rede é 127 e o da segunda rede, o último endereço é o 255. Então, se alguém quer mandar uma informação para todo mundo da rede, vai mandar para esse endereço, da primeira rede, né, no caso. E se quiser mandar para a segunda rede, vai usar esse endereço. Agora, os endereços que a gente vai endereçar os computadores, nesse caso aqui, na primeira rede, vai começar com 1, 192.168.0.1. E o último endereço, pessoal, vai ser 192.168.0.126. Ou seja, o endereço de rede é esse, e em seguida já vem o endereço IP, o primeiro endereço IP que você pode destinar aos dispositivos. O endereço broadcast é esse, e anteriormente a ele é o último endereço disponível na rede. E aqui da mesma forma, logo após o endereço da rede, o primeiro endereço é o endereço que a gente já pode colocar no dispositivo, 192.168.0. Justamente, 129.
E antes do endereço de broadcast, vem o último endereço que a gente pode disponibilizar para dispositivos da rede. 192.168.0.254. Pronto. Nós temos duas redes, cada uma com 128 dispositivos. Só que, pessoal, na parte aqui de bits, a gente vai ter que colocar a máscara de subrede aqui, né? Porque se a gente colocar essa mesma máscara aqui, a gente não vai ter dividido a rede. Então, para você informar ao computador que está dividindo a rede de fato, você vai ter que usar um bit aqui, o bit que era para computador, você vai ter que usar ele para a rede, né? Para dizer ao computador que você vai ter duas redes, né? Ó, seguinte, a gente vai encaixar o pensamento aqui, viu? Para quem está viajando ainda. Ó, na parte de subrede, eu vou usar um bit aqui para rede. Logo, só vão sobrar 7 bits para os dispositivos. Ou seja, se eu somar os valores aqui desses bits, vai dar 128. Realmente, cada rede vai ter 128 endereços, né? E esse endereço aqui, pessoal, é o endereço de rede, né? A gente vai entender já já por quê. Ó, primeiramente, por que só sobraram esses 7 bits e por qual motivo eles somam 128 dispositivos? Porque se a gente somar aqui, pessoal, a gente sabe que aqui em cima tem uma tabela imaginária, né? Uns valores imaginários. E esse primeiro valor aqui é 1. Aqui é 2, aqui é 4, aqui é 8, 16, 32 e 64. Se a gente somar esses endereços, vai dar, na verdade, 127. Só que o endereço 0 aqui, tudo zerado, conta. Então, ao todo, são 128 endereços que a gente pode fazer com 7 bits. Beleza? Por isso que a gente só vai ter 7 endereços para a rede. E esses 7 endereços vão nos dar 128 endereços decimais. Beleza? E aqui, pessoal, na parte da rede, percebam que se estiver, esse bit aqui vai ser usado para a rede, viu? Percebam que se ele estiver zerado, a rede vai começar em 0. Vamos comparar aqui, ó, na tabela. Se esse bit aqui estiver zerado, a rede é 0, que é essa rede aqui. Agora, se esse bit estiver ativo, ó, eu vou ativar ele. Lembrem que o valor dele é 128. Aqui em cima, imaginariamente, a gente tem um 128. Logo, a gente tem a rede 0 se estiver o bit zerado e a rede 128 se o bit estiver ativado. Então, quando você colocar essa máscara no computador, ele vai saber, pessoal. Ele vai saber que a primeira rede começa em 0 e a segunda rede começa em 128. Beleza? A gente já vai fazer testes aqui para entender melhor. Então perceba, pessoal, que se a gente tem um bit aqui, se a gente está usando um bit, a gente só pode ter duas redes. A rede que começa em 0 e a rede que começa em 128. E eu vou finalizar o vídeo para a gente fazer um exemplo aqui com 4 redes. Vamos dividir, né, agora em 4 redes.